Bom, pessoal, primeiramente, boa noite a todos. É um prazer receber vocês aqui. A gente está começando mais um evento do Comitê de Saúde. Hoje a gente vai falar do tema Agente a Service, o próximo passo para a evolução do atendimento. A gente tem aqui os dois speakers, né, que vão falar do assunto. O Eduardo Alvarez, tá, que já está aqui conosco, e a Lili, que também está aqui conosco, Lilian Mai, tá? Bom, então bom evento a todos, boa noite, Eduardo, e podem iniciar aí o webinar de vocês. Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Meu nome é Lívia. Minha formação é em biomedicina. Há pequenos 12 anos atrás, mais ou menos. Parece que foi ontem, né? Mas passou um tempinho. E como biomédica, no início da minha trajetória, né? Lá estava eu estudante. Foi quando eu iniciei a minha carreira, né? No ramo da biomedicina, em um laboratório de análises clínicas. E lá já me deparei com muitos desafios mesmo. Um dos maiores desafios, né, que eu tinha quando eu entrei foi que naquela época não tinha interfaceamento de resultados. Então, o maior sofrimento que a gente tinha, na época eu trabalhava como digitadora, era a minha função. Eu pegava todos os resultados que saíam do equipamento e aí imprimia os resultados em uma impressora matricial. E aí eu pegava aquele monte de folha que saía e ia um por um lá, a gente organizava como se fosse num Word gigante, cada paciente ia digitando. Era um setor que tinha 6 pessoas, que era o setor da digitação, e lá a gente, né, eu ficava incrédula com aquilo, eu falava, meu Deus, a dona Maria precisa do resultado, o equipamento faz o resultado no dia, pega a amostra, faz no dia, mas o resultado dela só vai sair daqui a 2 semanas, porque a gente tinha uma pilha de coisa para digitar que quase chegava no teto. E aí, eu estava lá, né? Queria muito aprender mais coisas da minha área mesmo, né? Então, eu queria aprender a ler lâmina de hemograma, eu queria entender como que era a doença do paciente, por que os exames estavam alterados. E era um sonho muito distante, porque naquele momento a única coisa que eu tinha para fazer durante as minhas 8 horas, tipo, todo dia, semanal, era digitar um monte de resultado. E aí, um maravilhoso dia, aconteceu uma mágica. Um gestor na época do laboratório comprou, né, contratou um sistema para o laboratório. E agora, os tubos, por exemplo, que a gente tinha que pegar o tubo e escrever o nome da Dona Maria na mão, agora saiu uma etiqueta para a gente colar. E o equipamento que liberava aquele monte de folha, um monte de impressora, um monte de coisa badaiada, agora ele enviava direto para o sistema. E eu falei, Jesus, fui abençoado. Deus abençoe quem desenvolve o sistema. E aí, a partir disso, esse setor da digitação foi desfeito. Então, por exemplo, a galera que fazia facu de administração começou a entender glosa, começou a ver como que era o faturamento. O pessoal que fazia biomedicina foi todo mundo para a área de ler lâmina, de entender paciente. E, tipo, foi a partir desse momento mágico que a minha carreira, a minha trajetória mudou completamente. E aí, hoje eu trouxe aqui para vocês, com o maior brilho no mundo possível, a pessoa que desenvolve o sistema que salvou a minha vida, que é o Eduardo. O Eduardo, ele é o CEO da ProRads, né? Que é uma empresa que desenvolve sistema para laboratório e para radiologia. Ele fez informática biomédica na USP, fez mestrado em ciências médicas e também fez marketing, né? Parte de MBA em marketing. Então, cara, a gente tem muita sorte de poder contar com ele aqui. E aí eu queria perguntar, né, para ele, nessa época, se ele lembra, né, quais que eram os maiores desafios operacionais que a gente tinha em laboratório, em radiologia, e como que a ProRads fez para solucionar. Valeu, Lilian, obrigado pela introdução, pessoal. Boa noite. É, Só uma dúvida operacional aqui. Se o pessoal quiser falar alguma coisa, eles podem levantar a mão, manda pergunta, fala no final. Qual que é a regra do jogo, Lilian? Você pode abrir a questionamentos. Então, Ah, no tá. momento que Porque você... assim, eu gosto de interação, tá? Hum, Eu gosto desse tipo de coisa, então acho que é só pra gente organizar e quando, quando a gente começar a bater esse papo aqui de uma maneira mais profunda no tema, eu acho que todo mundo tem
os 5 centavos de contribuição que pode, no sentido geral, todo mundo aprender em conjunto, tá? Então, acho assim, beleza, fica o convite aqui para quem quiser conversar. Bom, como ele já falou, sou CEO e fundador de uma empresa de tecnologia na área da saúde, tá? A ProRads. E eu brinco que o meu dia é falar sobre exame de pacientes. Basicamente, eu falo de xixi, cocô, sangue ou de tirar foto. Tá, então é o que passa isso aí dentro da nossa cadeia. A gente tem soluções para todo o setor de medicina diagnóstica, sejam grandes laboratórios, pequenos laboratórios, grandes clínicas, hospitais, os laboratórios de apoio, então toda essa cadeia a gente consegue atender de maneira bem completa, desde a porta de entrada do paciente até ele pegar de volta esse resultado, passando por todas as etapas, né, que esse processo ele exige, tá? Mas voltando diretamente aqui na pergunta da Miriam, aí, né, ela fala assim, beleza, quais eram os desafios, o que tipo eu olhava, acho que é bacana a gente colocar um cenário de um olhar de business, aí um olhar para dentro, assim, de cada uma das operações. Um olhar de business, minha formação de tecnologia já na área da saúde, é, eu procurava algo que de fato tivesse um mercado em expansão, tá? Tecnologia, saúde, mercados em expansão. Quando eu olhei a cadeia de diagnóstico, foi toda pautada num trabalho de como que estava a dinâmica de envelhecimento populacional, novos testes, avanço de uma maior qualidade de vida, diagnósticos mais recentes. Então, tipo, isso de fato fez com que eu, tipo, de fato me atraísse, né, de uma maneira bem estruturada para esse tipo de business, tá? De uma maneira bem clara. Quando eu olho para dentro de operação, era fazendo um trabalho bem parecido com o que a Lilian citou no começo, né, da vida dela, que, que era olhar processos dentro de operações que são operações críticas. Eu sempre brinco, e a Lilian já ouviu falando isso na empresa diversas vezes, né? Eu sempre imagino que o resultado de qualquer pessoa é o resultado do exame da minha mãe. Então, como que eu quero tratar aquele resultado daquele exame? Então, de uma forma bem genérica, tipo, bem didática falando, todos os processos dentro de uma cadeia de diagnóstico 12 anos atrás, lá quando eu fundei a empresa, eles eram extremamente maçantes, extremamente manuais, extremamente propensos a erros, né? E que faziam tipo, que assim, a operação não tivesse de nenhuma forma ganhos operacionais por se fazer mais, menos exames, tipo, era tudo muito burocrático. Então, tipo, era isso que a gente olhava. Outra coisa que a gente olhava bastante é que existia uma grande segregação das atividades. Nada era de fato interligado, nada era de maneira nenhuma conectado e nem se discutia qualquer tema relacionado à interoperabilidade de dados. Aí depois a gente pode entrar nesse tema. Então, o que a gente buscava resolver? A gente buscava resolver uma maior integração desses processos de uma maior agilidade. A gente não discutia naquela época diferentemente do que se discute hoje, qualquer processo que a máquina poderia fazer pelo ser humano, né? Vamos colocar assim de uma maneira bem geral para entrar no nosso tema de inteligência artificial aqui. A gente olhava com aumentar a maturidade digital das operações, ou seja, criar um processo que comece digital e se insere de uma maneira digital, sem processos manuais nesse meio do caminho, ou seja, digital e aí vira depois digitalizado, muitas vezes, então mantendo essa cadeia digital e trabalhando em automação de processos, que as coisas elas acontecessem de forma automática. Então, quando está falando de interface de equipamentos, eu pegou um exame, trabalhei ele no analisador, putz, ele pode chegar para mim automaticamente se tiver um protocolo bem definido. Então, era essa, assim, de um jeito geral, né? O que eu olhava, e respondendo o Lili, você, o que eu te olhava, o que eu via, qual que era o sentido, e quando eu comecei a empresa lá, eu mais duas pessoas, o que a gente tinha que fazer, o que a gente tinha que construir. Muito legal, né? Tipo, e aí, as coisas mudaram bastante, né? De lá pra cá até agora, né?
o avanço tecnológico mudou muito, né? E uma das coisas que eu passei no Covid foi que a gente teve muito problema com atendimento. Covid, a gente teve um surto, né? Não sabe que horror que foi o Covid. E a gente teve muito pessoal que fazia atendimento sobrecarregado. Então, era um monte de gente. Quanto custa o Covid? Aí a atendente ia lá, tá R$ 120. Aí daqui a pouco chegava outro paciente e outro paciente com a mesma pergunta, E esse processo repetitivo maçante, a gente precisando de profissional para trabalhar na linha de frente e a operação tipo, toda parada porque a gente precisava responder os pacientes, né, do valor do convênio, enfim, esses dados de maneira muito repetitiva. E aí eu queria que você contasse para a gente o que você vê dessas tarefas, né, repetitivas que ainda tem hoje e como que o Agent as Services conseguiria solucionar os nossos problemas, porque eu estou me sentindo na época que eu estava lá 12 anos atrás e falei, gente, isso aqui tá mágico, eu estou sentindo a mesma coisa. Tá, vamos dar 2 passinhos para trás para a gente dar uns 4 para frente. Eu acho que a primeira coisa é a gente contextualizar para todo mundo estar na mesma página. Eu não sei é, como que, qual é a profundidade de cada um dos temas que é nosso grupamento tem aqui. Então, achei importante colocar aqui o que é o Agent as a Service, né? Então, eu volto antes ainda, não vou definir o que é inteligência artificial, acho que nem cabe esse tema aqui, mas a gente tem que entender que, tipo, eu tenho um trabalho de assistentes barra agentes, e de uma maneira bem aberta e sem apego nenhum à nomenclatura correta. Quando eu estou trabalhando, eu abro o chat GPT e vou lá e peço para ele me apoiar em alguma coisa, tá? Esse cara, ele está atuando como um assistente. Quando esse cara quer tirar dúvidas, ele está, de fato, ele está atuando como um assistente que era, por exemplo, ali colocou um caso, uma pessoa precisa, a todo momento, ficar perguntando quanto custa algum determinado exame, tal. Isso eu pergunto para um assistente, treinado com suas metodologias, tudo certinho, etc., um assistente ele é capaz de responder. Tá, mas o que que é o agente, como que o agente muda esse jogo e o que que a gente faz quando a gente está discutindo a questão de agent as a service? O agente, além dessa capacidade, de responder, ele tem uma capacidade de realizar tarefas, tá? E isso muda o jogo. Na verdade, sim, o assistente já mudou o jogo. É que a gente está num momento que, assim, a cada 15 dias o jogo muda novamente, a vida está seguindo e isso está maravilha. Maravilha. Honestamente, eu acordo com medo do que os chineses fizeram lá nessa noite passada. Todos os dias eu penso exatamente isso. Então, quando eu tenho um agente, eu dou uma habilidade para esse cara realizar, tá? E o que que é o Agent as a Service? Igual a gente já discutiu, sabe, entende de mercado, software as a service, ou seja, eu não compro um produto, não compro um software. Eu vou lá e pago uma mensalidade e esse cara está lá como serviço, alocado como serviço, em alguma cloud, etc. E está entregando aquela prestação de serviço. O Agent as a Service, ele está atuando, realizando determinadas atividades, determinadas habilidades, tá? E ele, de fato, efetiva determinada ação que um paciente quer, tá bom? Então, tipo, acho que esse é o primeiro ponto do que é o Agent as a Service numa colocação. Tá, e o que que a gente entende que está acontecendo, o que que a gente vem fazendo nesse mundo? Vamos pensar no cenário de call center, que é o que a Lilian falou. A pessoa precisa agendar um procedimento, precisa tirar uma dúvida, precisa entender. Essa é uma atividade que, tipo, eu tenho um baixo nível de especialização. Ou seja, eu não preciso, eu tenho um alto nível de conhecimento operacional, mas eu tenho um baixo nível de especialização para a execução dessa atividade. Como que os nossos agentes hoje vêm atuando e ele vem respondendo? E vem respondendo a essa temática. Por diversos canais, eu posso colocar um agente de inteligência artificial, diferente do assistente, que não vai ficar só ali respondendo, mas ele vai tomar determinada atividade, tomando uma mensagem. Quero agendar um ultrassom de abdômen total. Beleza. Uma coisa é o assistente responder, beleza, ok, realizamos, custa no particular
350 pratas, chutando qualquer valor aqui, e atendemos de segunda a sexta, das 8 às 18. Ponto. Outra coisa é um agente, que ele pode falar assim, beleza, legal, esse é o valor, você prefere um ultrassonografista homem ou mulher? Você quer fazer de manhã ou à tarde? Ah, atende no sábado? Atende no sábado. Ah, deixa eu ver, sábado eu não tem horário para esse sábado, só vou ter no outro sábado, dia 14, às 10 horas da manhã. Posso fazer o seu agendamento? Posso fazer o seu agendamento. Isso de uma forma totalmente automatizada, que no final desse processo eu tenho a execução de um trabalho, tá? Realizado por esse agente, ou seja, aí a assistente ali poderia estar respondendo, mas o agente ele vem e executa essa atividade, né? Isso é uma coisa que está sendo tipo, muito discutido, está sendo muito, tá muito em prerrogativa falar sobre esses processos de, vamos falar assim, automações. E é bem o que a gente vem trabalhando. Essa semana eu participei semana passada, eu participei de um evento do Google, chama Saúde nas Nuvens. E aí vale todo mundo dar uma olhada num estudo que chama Control Health, que o Google lançou, que ele estava fazendo uma análise de maturidade das operações que já estavam utilizando esse tipo, e a tendência que todos venham a utilizar, né, algum tipo de solução assim. Ali era uma análise de user experience e tal, mas é tendência que todos venhamos a utilizar esse meio, porque eu torno as operações muito mais eficientes. Eu torno essas operações muito mais, e aí vem uma questão que é um tanto quanto antagônica, humanizadas, porque eu consigo fazer um atendimento personalizado para aquela pessoa da maneira como ela precisa. Então, é esse o contexto de Agent as a Service que a gente vem trabalhando na ProRads, e uma camada superior ao nosso SaaS, né? Nosso Software as a Service. Então, eu tenho o sistema que faz a gestão toda do laboratório, mas eu tenho os agentes que estão atuando, realizando atividades e entregando valor para um paciente. É muito. Eu posso abrir o aplicativo e verificar se o meu exame está pronto, ou eu posso mandar uma mensagem no WhatsApp. Meu exame está pronto? Tá sim. Ó, pode pegar aqui. Putz, bem mais legal, tipo, ter esse tipo de interação. Por isso que a gente fala até em humanizar. Acho realmente é um momento que eu tô vivendo os olhos de novo, porque realmente tá mudando tudo, né? E assim, como a, a pessoa que trabalha mesmo, né, no dia a dia, eu acho que aí vai facilitar muito a nossa vida e vai nos permitir novamente viver o que a gente realmente tem que viver. Aprender as coisas que realmente precisam, né, da nossa humanidade, né? Ah, e aí eu queria saber como que você enxerga no futuro da saúde, mais especificamente na saúde, o uso das IAs. Eu acho que essa pergunta ela é bem mais ampla do que isso. É como não se vê o uso de inteligência artificial em algum cenário, né? Eu acho que não tem como a gente conversar e não ter isso. E aí, sobre saúde, eu vou separar em diversos tópicos aqui. Vamos falar, então, sobre um laboratório ou uma clínica. Eu acho que, assim, é o começo de tudo que está falando, mas a gente só está tateando o tema, tá? É, Era complicado quando a gente pensava, putz, passou das 18, não consigo mais agendar o meu exame. A partir do momento que eu tenho uma inteligência artificial, isso não se aplica mais. O atendimento é 24/7. Ah, você é o 13º da fila. Isso não existe mais. Eu não tenho, tipo, tempo não é necessário, volume não é necessário, disponibilidade, acessibilidade. Tipo, o que tipo, esse tipo de atividade ela entrega de valor, né, ao paciente? A disponibilidade no ato de quando a pessoa precisa. Então, se eu já estou procurando, em geral, né, se eu já estou procurando um sistema de saúde, provavelmente, potencialmente, eu estou em um momento de fragilidade. Se eu estou em um momento de fragilidade, eu tenho que tornar essa relação, esse momento, esse atendimento, o melhor possível para a pessoa. Então, tendo uma disponibilidade imediata, altamente resolutiva, interagindo com a pessoa da maneira como ela quer. E o que eu quero dizer com interagindo a pessoa da maneira como ela quer? Se ela quiser me mandar um áudio no WhatsApp, eu vou responder. Se ela quiser me escrever, eu vou responder. Se ela quiser ligar, eu vou responder. Então, ou seja, eu começo a entregar valor e tornar esse momento mais acolhedor.
tá? Então, é isso. E isso se aplica em toda a jornada do paciente. A gente está discutindo em temas que são relacionados à navegação do paciente. A busca por determinadas especialidades, encontrar outros médicos, encontrar outras referências, outras opiniões. Qual é o caminho adequado que a pessoa deve percorrer a partir de um determinado resultado que foi recebido em determinado exame. Então, assim, tem todo um caminho, né, que eu entrego essa, que eu chamo de humanização com inteligência artificial, né, para essa pessoa. Então, assim, isso é uma coisa que vai estar mudando drasticamente, né, quando eu olho o mercado de saúde. Mas faz sentido eu olhar para dentro. Quando eu olho para dentro, aí eu vou, tipo, numa outro caminho de melhora operacional que tende a gerar negócios mais financeiramente viáveis, que também tende, como uma segunda ou terceira derivada de todo esse negócio, gerar operações que retornam financeiramente para o benefício do paciente. Que é o quê? Processos administrativos, conferência de contas, conferência de glosas, envio de cobranças para operadoras de plano de saúde, totalmente numa cadeia automatizada. Tá? Então, isso tende a mudar e reverberar. Numa outra ótica, eu estou falando num caminho administrativo, numa outra ótica, eu tenho que olhar o caminho clínico. Tá? Então, assim, bom, lá na operação do Sírio que a gente tem, chegou uma amostra, bate uma foto, identifica essa foto, vê se a amostra está hemolisada ou não está hemolisada, já descarta e já reconvoca o paciente automaticamente para coletar uma nova amostra. Então, tudo isso acelera o atendimento e melhora a qualidade, né, dos atendimentos em si. Isso aí eu estou falando dentro do laboratório. Quando você faz uma pergunta que eu vejo de na saúde, putz, eu passo a noite aqui falando, porque um um caminho é mudança drásticas em pesquisa básica. Então, a gente tem, como ser humano, uma velocidade X com um poder computacional Y de processar dados complexos para que fazer análise e geração de novas moléculas, por exemplo. A partir do momento que eu tenho uma inteligência artificial trabalhando nessa quantidade de dados, que eu consigo trabalhar parâmetros numa infinidade muito maior do que o ser humano consegue ter a capacidade de analisar, qual a potencialidade de desenvolvimento de novas moléculas para o desenvolvimento de novos tratamentos e afins que a gente consegue fazer. Eu estava até brincando com a nossa colega aqui, tipo, Beatriz, no começo, falando sobre educação, o caminho para isso, quando a gente olha no futuro, é, não tem limite. Honestamente, ele não tem limite. Por quê? Ela se insere em todas as etapas da cadeia. Eu falei do paciente aqui, aí depois eu estou falando da indústria farmacêutica aqui, agora eu estou falando do laboratório, depois eu estou falando das fontes pagadoras. Ou seja, todo o ecossistema ele consegue se beneficiar, né, de soluções, né, como o que a gente está fazendo e muitas outras empresas também estão fazendo, cada uma em sua área, olhando foco, né, inteligência artificial em saúde. Se você quiser que eu aprofunde algum tema, a gente vai, porque aqui monetário, não vai ter limite. Ahn, eu queria saber, agora, né, diante de todo esse cenário, como que você vê as dificuldades? A gente falou bastante coisa que vai ajudar muito, né? E como que você vê as dificuldades que estão surgindo e como que a gente vai conseguir ultrapassar essas barreiras? Dificuldade para quem? Para eu, lado empresa, para o mercado. Deixa eu só entender qual que é a sua pergunta para eu conseguir direcionar da maneira correta a resposta. Para o mercado. Tá. Acho que a primeira dificuldade que a gente tem quando a gente olha o mercado é educação, tá? E o que eu quero dizer com isso? É preciso existir uma atividade muito forte de letramento em inteligência artificial para que as pessoas consigam absorver o que a gente está discutindo, tá? Vou conversar sobre com qualquer um potencial cliente meu. Primeira coisa, todo mundo fala, quero. Claro, sim, não quer. Já usei o chat GPT. Essa é a frase que eu mais escuto. Porra, calma lá, meu amigo. Legal, bacana, mas, tipo, calma lá. Você entende quais são os riscos?
Você entende quais são os benefícios? Você entende o que é uma IA, ela pode alucinar? Você sabe o que é alucinação? Tipo, esse tipo de item tipo, é muito difícil de a gente entender, de trabalhar. Então, essa é uma principal dificuldade, que é educação. Tem que existir um trabalho muito forte de letramento, né? Só que a gente está pulando etapas. E isso, tipo, e é uma dificuldade gigante, porque a gente estava começando a crescer na curva de aumento de maturidade digital de todas as operações em si. E aí, quando eu falo operações, eu estou falando escola, universidade, clínica, hospital, trabalho. A gente está aumentando o nível de maturidade digital de todo mundo. Do nada, a gente já vem, tipo, cara, esquece a maturidade digital. Isso aqui já é para trás, a gente está falando de inteligência artificial. As pessoas não estão tendo, não estão conseguindo acompanhar isso. Então, tipo, esse desconhecimento, né? Esse fato novo, é bem difícil de lidar. E aí o porquê? Porque tudo uma situação estatística matemática não é processo de programação como se programava anteriormente, de regras. Eu brinco que os nossos agentes, ou tipo, eu tenho uma área da empresa que é chamada de gestão de recursos não humanos. Então, na minha área de gestão de recursos não humanos, a gente fala para as pessoas, para os agentes executarem determinada tarefa e a gente espera que ele execute. A gente não garante que ele vai executar. Por quê? Porque não é uma regra programada, não é um processo estocástico, bem claro, assim, pum, um processo que vem, eu escrevi e a vida foi. Não, ele não é. Ele é um processo que você, tipo, organiza, você faz todas as boas práticas para isso acontecer, mas ele não é garantia que vai acontecer daquela, não existe esse processo. E aí tem outros problemas com validação, homologação, liberação de CFM e etc., sobre todos os itens. Então, trabalhar esse processo educacional, ele é um grande desafio, tá? Mas eu quero adicionar um segundo desafio aqui, que eu acho que talvez, ele é tão difícil quanto esse processo de letramento, de lidar com as pessoas, mas honestamente eu adoro, que é 3, 2, 1, já estamos atrasados. A gente começa a fazer alguma coisa hoje. Vamos levar 15, 20 dias para pegar e validar, organizar o modelo, show de bola bacana. Passou esse período, você já está usando um modelo que está defasado e você já tem algo mais novo e com uma capacidade maior de resolver aquele problema que você começou a resolver. E aí você pode começar de novo. 3, 2, 1, você já está atrasado. Então, uma das grandes dificuldades que a gente tem é acompanhar o ritmo da inovação em inteligência artificial. E aí eu estou falando desde os foundations models, tá? Então, os modelos fundamentais que estou trabalhando de IA generativa, até as aplicações de ferramentas específicas, e inclusive como que isso pode se adequar. Até semana passada, não existia o VEL3 do Google, tipo, destruindo tudo que você pensa na ótica de treinamentos e capacitação. E as coisas assim, elas simplesmente elas acontecem e rápido, e é muita informação para você pegar, olhar, absorver, tirar de lado aquilo que tipo de fato é espuma, cortina de fumaça, não deve ser considerado tipo, putz, isso aqui muda o jogo. Então, tipo, lidar com essa quantidade de informações para quem está construindo, né? Ferramentas, né, a partir de outras ferramentas de IA, é bem difícil. É bem difícil, é bem desafiador, tá? E um terceiro, eu acho que desafio, que entra muito com a questão do letramento das pessoas, mas ele é muito, assim, é quase que pessoal, de você entender que nem sempre uma correção de alguma atividade, de algum processo, ela deve ser feita. Porque você espera que a IA resolva alguma coisa. Show, bacana. Aí ela não fez. Mas calma, será que eu tenho que corrigir esse processo ou não tenho? Foi uma pequena alucinada, uma grande alucinada ou tem alguma coisa para fazer? Não, em 1000 ações dessa,
essa ela errou, as outras 999 ela acertou. Então, putz, potencialmente não tem que fazer nada. Ah, mas esse erro foi crítico, não é permitido esse tipo de erro. Então, você lidar com esses antagonismos é, tipo, é bem difícil, assim, é bem desafiador. Também é, assim, é gratificante. Eu gosto bastante disso, mas é bastante desafiador. Eu acho que ainda no gancho da gratificação, né? Eu sinto que apesar de todos os desafios, né, mais vidas vão ser impactadas, assim como a minha foi naquela época, está sendo hoje de novo, e com certeza a gente vai ter, né, mais colaboração, né, entre as duas partes, a parte humanizada e a não humanizada. Não, se a gente for nessa linha de impacto, honestamente, nós vai ter uma única pessoa que não será impactada, ou talvez mais agressivamente a minha fala, não tem nenhuma pessoa que não está sendo impactada. Ela pode estar sendo impactada indiretamente, mas impactada ela está sendo. Né? Ah, e aí tem os dois mundos, né? Tem gente que olha isso de uma forma positiva e tem gente que olha isso de uma forma negativa. Você é uma pessoa otimista e eu também, né? E acho que o otimista, eu brinco que não é a pessoa que olha tudo com o lado de tudo vai dar certo, mas sim que olha com as coisas de quais são as oportunidades que determinada situação pode gerar, e não preocupado com os problemas que aquilo ocorre, que ocorrem derivados daquela situação. Então eu entendo que o impacto ele é geral, ele é geral em todos os níveis, em todos os níveis. Semana passada a gente teve um evento lá de treinamento interno de inteligência artificial, eu estava falando com o pessoal. Hoje eu trabalho em, em 4 ferramentas de IA, tipo, abertas. Isso é real, se eu compartilhar minha tela aqui, vocês vão ver. E eu tenho plena certeza que o meu desempenho hoje, numa semana, equivale fácil, fácil 3, 4 semanas do ano passado. E eu não estou comparando com 10 anos atrás, quando estava começando as minhas atividades. Não, não, não. Hoje, o meu desempenho fácil em uma semana, ele é 3, 4 vezes maior do que o ano passado. E isso tá acelerando. Entender isso e conseguir trabalhar com isso é bem, bem legal. E até é interessante porque, às vezes, numa semana você está usando determinada, né, determinada IA para uma coisa, aí de repente você pega a mesma coisa e faz em outra e focar, mas parece que ela não está desempenhando também igual a outra. Aí você começa a comparar o desempenho de uma com outra. Você fala, meu Deus, foi do nada, funcionava tão bem, aí agora, tipo, essa outra funcionando melhor, né? E é isso que todo mundo tem que aprender a usar. Não, não é. O termo engenharia de prompt, ele de fato ele é relevante e deve ser levado muito a sério. Ah, Saber dar a ordem da maneira correta, ele é muito relevante nessas atividades. E também saber que, tipo, cara, determinado modelo funciona melhor para determinada situação e determinado outro, o que que eu consigo fazer com aquilo, e assim, tipo, vai. E quando eu falo que eu uso 4 ferramentas de IA, eu uso mesmo sem contar as indiretas, né? Tipo, a minha organização de agenda automática, ou o táxi que está rodando aqui, ou tem alguns TLDV, Bitnote e tal, sem contar essas. Então, tipo, para organização de atividade mesmo. E isso é muito legal, porque, tipo, antes a gente meio que se organizar, até o processo básico de organização era muito manual, né? Então eu pegava um papelzinho e falava, eu tenho que fazer isso daqui. Eu tenho que fazer isso daqui. Aí depois começou a entrar no computador, aí começou a anotar, agora tem o Agenda, né? O Google Agenda. Ele me lembra que tem tal coisa. E aí agora, tipo, Mas, tem até IAs que gerenciam, né, o tempo e consegue, tipo, você fica muito mais produtivo do que você mesmo marcando o tempo que você achava que ia ser bom para você fazer as coisas. mas aqui, ó, eu não deixo de usar papel e caneta. Eu vou anotando o que eu tenho que colocar, porque eu me organizo melhor assim. Então, Faz parte. Ó, mas encaminhando agora para a parte das perguntas, né? Vou deixar a minha pergunta final.
Era que mensagem que você gostaria de deixar para a galera, os gestores, profissionais que ainda têm dúvidas sobre se entra, né, se investe em ir na área da saúde, ou que fica com o pezinho assim, né? Ele tá ali em cima do muro, não sabe se ele vai, se ele fica, ele tá de zóio. Não, a minha mensagem é meu pensamento é bem agressivo nesse tema. É, eu acho que só vão existir duas atividades. Quem fez e quem foi levado. Eu quero dizer com isso. A gente está num momento agora de capacidade de criação, né? De projeção, de atividade, de desempenho, de construção. Então, investir agora te coloca numa posição de desenvolvedor desse tipo de atividade. Não sei em qual momento, eu simplesmente acho que vai acontecer e vai acontecer rápido. Quem desenvolveu, desenvolveu. Quem não desenvolveu, vai ser louvado. Vai ser, tipo, simplesmente colocado de cima a baixo, não vai ter nem a oportunidade de se preparar para receber esse tipo de atividade. E a organização interna operacional, ela é muito relevante. Então, existe agora ainda uma janela de oportunidade para que as pessoas elas consigam atuar e criar em conjunto. Então, nessa janela de oportunidade, todo mundo deveria se posicionar. Ah, Edu, não sei nada. A primeira coisa a fazer é um letramento de IA. Não é contratar nenhuma ferramenta, não é me ligar e falar, Edu, vem implementar uma coisa aqui. Não, 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 não. Não, isso aí te deixa com a terceira etapa. Mas a primeira etapa fazer isso. A segunda etapa é eu olhar os processos para dentro de casa e falar, tipo, o que eu consigo resolver que de fato vai mudar o ponteiro da minha operação. Aí depois de fazer isso, aí procurar uma solução e aí pode me ligar nessa hora. Antes disso, tipo, não, porque acho que tipo, a gente precisa trabalhar esse nível assim, amadurecimento operacional. Então é super relevante que todo mundo, tipo, faça isso. Porque se não fizer, alguém vai fazer por você e, tipo, e nesse momento já vai estar tarde. Tá até na moda agora uma fala e é uma coisa que eu falei num podcast, não sei lá, um ano atrás. E aí agora tá na moda essa fala, tipo, alguém famoso que falou que o pessoal tava discutindo, o poder da IA e tudo mais, e eu falava assim, gente, aí o pessoal tava comparando a IA com a evolução da www, a criação, era esse tipo, o comparativo. Você falava, gente, eu não vejo assim. Eu comparo inteligência artificial com a criação do fogo. Pô, é, é muito mais intenso do que a gente está discutindo. Comparar com www, comparar com Revolução Industrial, que são comparações que, tipo, elas acontecem, são muito... Não, 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 eu volto lá atrás. E agora está na moda que, se eu não me engano, o senhor da NVIDIA falou isso. Então, mas acho que a gente precisa se envolver nesse sentido, se envolver nesse segmento e dar andamento nessas atividades. Rasgou. Pessoal, vou abrir então para as dúvidas, quem tiver dúvidas. Oi, pessoal, tudo bem? Gladys aqui. Olha, Bom, eu estou num ambiente meio complexo aqui, que é uma brinquedoteca, mas eu estou acompanhando aqui. Muito legal a discussão, eu acho que... agora está completa. Literalmente. Mas eu acho que é muito legal a sua fala, né? Da comparação da inteligência artificial com o fogo, né? Justamente porque ela é algo que vai realmente tirar a gente de uma, entre aspas, né, de uma experiência, de uma jornada extremamente diferente, né? Inclusive uma experiência nova, ou seja, o próprio fogo nos trouxe isso, né? Nos trouxe mais
conforto, mas ao mesmo tempo desconforto, porque a gente tem que ter habilidades para lidar com o fogo, né? E a gente precisa, de fato, parece um pouco poético o que eu estou dizendo, mas de fato tentar entender como que a gente vai lidar com tudo isso. Eu olho para a saúde, Eduardo, e vejo que o maior ganho na área da saúde não é só você ter startups que mexem com isso, ou eventualmente é a validação de dados, sabe? Porque a gente não confia muito nas informações, principalmente que vem do setor público, né? E a gente vai conseguir ter rastreabilidade, análise de dados, fontes, eventualmente, que me confirmem se aquele dado, eventualmente, pode ou não ser real ou factível e assim por diante. Hoje mesmo, eu conheci uma startup que faz com tecnologia, inovação, AI, um monte de outras coisas, auditoria de um monte de informação para hospitais, por exemplo. E eles faziam coisas em 5, 10, 20 dias, eles passaram a fazer em horas, né? Auditoria rigorosa, a gente sabe muito bem como que funcionam essas coisas todas. Então, a celeridade e a transformação que a gente está gerando no ecossistema, e eu concordo muito com a tua fala também, Eduardo, no sentido de, cara, quem não ficar e não fizer nada vai ser levado pela onda. E a gente tem um problema sério com relação à empregabilidade. O que a gente vai ser no final do dia? O engenheiro que é engenheiro continua sendo engenheiro, mas ele vai ter que ter ali uma habilidade para lidar com ferramentas, instruções, com ambientes de metaverso, com ambientes de dados e computação quântica. E eu não tô viajando, não, porque a gente já tem, por exemplo, autoridade nacional falando de computação quântica, né? Então, na saúde, a gente só tem a ganhar, só tem a ganhar, como a gente já tem visto com várias startups. Eu tenho um caso muito legal com a Una, que é uma startup que foi acelerada por uma fundação e também por grandes outros players, mas assim, com uma gota de sangue, os caras conseguem descobrir se você tem câncer de mama ou não, e eles estão estendendo o estudo deles para câncer de próstata, fígado, estômago, uma série de outras coisas. Então, quem é que se beneficia? A indústria se beneficia. Claro que vai se beneficiar, gente. Se a inteligência artificial não der dinheiro, né, não vai valer nada. Então, a gente está tentando justamente acelerar esse processo para fazer valer no final do dia. Mas, obviamente, a gente tem um impacto social, socioeconômico, e na saúde, uma série de outras coisas. Então, eu acho que a gente só tem a ganhar, e aqui é um ambiente super... brincadeiras à parte, é seleto, né? Mas a gente precisa reverberar isso de alguma maneira, né? Perfeito, Vlad. E reverberar para o bem, né? É isso. Sim. Parabéns aí. Obrigado. Só fazer 3 comentários em cima do que você falou. Eu acho que quando a gente fala muito de ganho em processos, em benefícios, eu acho que tem uma coisa que é intrínseca da IA, que é a organização ou estruturação de dados não estruturados. E a partir dessa estruturação, o que de ganho eu consigo ter disso? Então, como assim, guardado o conceito, todos os grandes modelos foram criados a partir de caos. O que eu quero dizer caos? Dados totalmente desestruturados e fragmentados, com certa supervisão e organização, porém não estruturados, não tem uma estrutura formal para aquilo, né, de como ela vem. Então, essa grande capacidade de estruturação de dados não estruturados permite a gente pegar esses ganhos, como você disse, organizar processos de auditoria, que tende a beneficiar a fonte pagadora, no caso estava falando de serviço público, mas também o paciente ou as operações, atividades fraudulentas, não fraudulentas, então, tipo, é um caminho, tipo, maravilhoso. Mas quando você fala sobre educação, eu tenho um pensamento muito legal, eu falo assim, o engenheiro vai ser um engenheiro e o que a gente vai ser, né, nesses benefícios. Eu acho que tem um amadurecimento que está acontecendo das pessoas, que elas estão de fato entendendo e a formação é diferente da atuação.
Então, e isso tende a mudar completamente. Então, assim, eu sou formado, sou, teoricamente, desenvolvedor, programador, coisa do tipo. Eu acho que a coisa que eu menos faço no meu dia é isso. Então, é, já fiz muito, mas assim, que eu assim, e a minha formação não define o que eu sou, né? Ela faz parte, né, da definição do meu eu. E aí essa atuação e é um amadurecimento das suas pessoas. Sei que tem atividades que são extremamente técnicas e mandatórias que a sua atuação ela depende da sua formação. Leia-se médico, por exemplo, né? Acho que tá tudo certo com respeito a isso. Porém, acho que tem um amadurecimento nesse caminho. E eu sou, como eu disse lá atrás, eu sou otimista, né? E eu, como sendo otimista, eu consigo olhar o impacto econômico de uma maneira muito relevante, boa, positiva e construtiva. Igual o que você disse, concordando muito contigo, eu consigo ver isso, né? Eu consigo ver ganhos. Eu tenho uma dificuldade, mas é minha, leio muito sobre isso, tanto que eu tive de filosofia, de uso de inteligência artificial, nossa, eu vou curtir demais. De fazer uma análise de uma projeção de 10 mais anos. Honestamente, tipo, para mim ainda está um pouco obscuro isso. Mas quando a gente olha no horizonte de 5, 10, eu vejo um impacto socioeconômico gigantesco e aí na vida de todo mundo. Todo mundo mesmo. Mas só uma consideração que é importante, né? Eu acho que, assim, no Brasil, em especial, a gente tem um grande desafio, que é, de fato, o letramento. Independente da área, tá? Se é saúde, educação, etc. e Sim. tal. Então, assim, o que eu faço com isso? Eu gosto de ser muito pragmática, né? Eu vou dar um exemplo. Eu tenho um desafio. Eu tenho um desafio de afetar as mulheres nesse ambiente de inteligência artificial. De ontem para hoje, tá dando 24 horas Uhum. hoje. Eu criei um ecossistema, já temos mais de 200 mulheres conectadas para falar de inteligência artificial no ambiente super controlado. Então, a diferença entre o pragmatismo e o letramento raso é a ação, né? Por que eu estou dizendo isso? Não estou dizendo que eu sou o melhor exemplo, não. Porque, assim, conheço ferramentas low-code, conheço as LLMs, né, de mercado, mas, obviamente, o meu conhecimento ainda é muito raso perto do seu, por exemplo, que usa 4, 5, 6, 7 ferramentas diariamente, né? E o que eu preciso fazer? Eu preciso agir. Então, qual é o meu grande... Qual que eu acho... Qual que é... Qual que eu acho que, assim, que poderia... Se as pessoas tivessem interesse, se as pessoas quisessem e tivessem interesse em mudar a jornada, Perfeito, em mudar a história. perfeito. Exemplo, cara, Esse é o eu não estou motivador dizendo que meu você está mesmo. aqui exatamente. Eu não estou dizendo aqui para você, vai lá e se cadastra na PUC Angels, paga lá a mensalidade e vem fazer parte do grupo. Não é isso. Tem um monte de coisa acontecendo no mundo e as pessoas não estão, em boa parte da população, né? E aí eu posso dizer, entre ricos e pobres, classe média, independente, muitos estão preocupados, mas a maior parte da população ainda não entendeu que essa virada de chave está acontecendo e vai ficar no mundo das ideias, só no mundo das ideias, da palavra Tô contigo, e não da ação, né? tô contigo. E a grande diferença entre nós é isso, entre nós e eles, literalmente, é porque nós resolvemos agir, resolvemos aprender, resolvemos interagir, resolvemos fazer network, resolvemos aprender as ferramentas, resolvemos fazer tudo que está ao nosso alcance. Quantas horas você dorme por dia? Até que a gente consiga chegar num plano de maturidade, gente, dependendo da área, até que a gente chega numa maturidade e diz assim, cara, alcancei aqui meu objetivo inicial, agora eu consigo, a máquina consegue rodar sozinha. Cara, você tem que perder horas de sono, você tem que aprender, né? O Edu tá aqui Demais. com a gente, por exemplo, não é do nada que ele aprendeu, por exemplo, a mexer com Big Data, né? Com Machine Learning, com Deep Learning, com IA e uma série de coisas. A Japa, você e assim por diante. Então, assim, acho que meus tostões aqui de consideração
para vocês, a gente refletir de fato, né? A diferença entre o letramento, né, e numa curva de aprendizado é de fato a ação, é o que a gente está fazendo aqui, agindo, conectando, entendendo, vendo as experiências e assim por diante. Tô contigo, o seu incentivador é o meu incentivador, e eu acho que isso deve ser passado para todo mundo, que, tipo, beleza, querer buscar alguma coisa. E assim, a gente tá numa época que acesso à informação não é problema, né? Então, eu acho que existem caminhos. Eu vou aproveitar essa deixa, vou entrar num tema meio polêmico aqui. Bom, quando a gente fala de IA, especialmente na área da saúde, a gente entra numa questão que vem sendo muito abordada, no que cerca os dilemas éticos, né? E o que que eu estou falando, né? No que se trata de relevância ao uso de inteligência artificial para apoiar diagnósticos médicos, especialmente em relação à privacidade dos dados do paciente e à responsabilidade por erros, né? O que que você pensa sobre isso? Porque é um assunto sensível, né? Tá. Eu acho que são dois assuntos diferentes. Um eu acho que é polêmico, bastante polêmico, e o outro eu não acho que tanto. Eu acho que faz sentido separar. Sobre privacidade de dados, eu acho que isso já existe um grau de maturidade maior sobre esse tema e estratégias bem robustas de como lidar com essas informações, mantendo uma clareza ah, e respeito à unidade indivíduo, dono, proprietário daquela informação, né? Então, guardada toda os quesitos de anonimização e não ser de fato possível retornar tal, tem aos tipo de fato muitas ferramentas, atividades, modelos, empresas sérias atuando em cima disso, e acho que assim é mais uma questão de quem está construindo algo está seguindo boas práticas ou não está seguindo as boas práticas que esse tema ele requer, né? Eu acho que é sobre isso. Agora, sobre responsabilização é outra discussão. E aí ele é bem delicado e bem complicado de se entender. Cara, o, o que eu penso, assim, hoje o movimento, assim, o modelo, ele é sempre de quem tem a caneta e a versão final, né, de quem assina, né? Então, eu vou, sei lá, dou um apoio a um auxílio diagnóstico, determino que tipo, a pneumotórax, etc, assim, assim, nessa imagem. Se o médico for lá concordar e assinar, a responsabilidade é dele, eu tenho zero responsabilidade, né, em cima disso. Aí a gente vai discutir, tipo, putz, será que eu deveria ter uma corresponsabilidade em cima dessa informação? Vamos pausar. Vamos sair desse diagnóstico, e aí eu gosto de colocar um paralelo para a gente, tipo, refletir, daí a gente volta para cá. Estou dirigindo um carro autônomo. Eu estou dirigindo ou estou passageiro? Começa por aí. Segunda pergunta: aconteceu um acidente, de quem que é a responsabilidade? Terceira, eu tenho que ser habilitado para dirigir um carro? Então, tipo, eu saí disso que talvez seja um pouco ah, menos espinhoso, né? Esse tema para ser discutido. Então, existe um caminho que é o seguinte: você está sempre colocando um humano no controle. E o humano naquele controle, ele hoje, ele é o responsável, tá? Vamos voltar agora pro meu exemplo de prática médica e clínica. Acho que as empresas vão se responsabilizar. E elas vão se, ou seja, a indústria, ela vai se responsabilizar. E ela vai se responsabilizar unilateralmente, desde que eu tenha caminhos e validações para que a inteligência artificial possa operar sozinha. Porque se eu tiver uma
corresponsabilização nesse jogo, nenhuma empresa vai falar assim, não, beleza, eu de fato concordei com isso aqui, então eu sou corresponsável. Não. Ou é meu ou é seu. Você quer estar no jogo? Então a responsabilidade é sua. Você não quer estar no jogo? A responsabilidade é minha. Tava vendo essa semana, modelos de IA fazendo consulta de triagem na Índia, totalmente autônomo, totalmente autônomo, com o modelo se responsabilizando pelo encaminhamento do paciente. E aí é um ponto assim, é uma barreira que vem de tanto da desconfiança tipo, da pessoa que está usando aquele serviço, quanto a normalização desse tema, quanto tipo, cara, a robustez daquilo que de fato está sendo feito e o quanto você quer colocar a sua mão, o seu corpo, né, na mão tipo, de qual tipo de profissional. E aí vem um problema, que é a questão, que é o tipo, a gente sofre, o Gades falou, de letramento, que é hoje a gente não tem uma capacidade, e aí eu tô falando a gente, tipo, uma regra geral brasileiros. Eles não têm a capacidade de avaliar a qualidade de um profissional que a gente vai buscar na área da saúde. A gente só recebe essa informação e a vida segue. Ponto. E assim, eu discuto bastante esse tema, minha esposa é médica. Converso com ela sobre isso, vai buscar e acabou, não tem essa pauta. Sabe, isso como uma inteligência artificial, será que, tipo, qual que é o nível de qualidade desses itens? Então, tipo, o meu pensamento é que, no longo prazo, a indústria, ela vai se responsabilizar, quando a gente volta lá no modelo do carro, e por que que eu gosto de traçar esse paralelo? Quando as pessoas não precisarem mais ter habilitação para entrar no carro, é o momento que a IA vai se responsabilizar pelo diagnóstico e ela vai ser, tipo, a responsável legal daquele item. Que, tipo, isso vai acontecer. Não sei quando. Hoje não tem um cenário claro sobre isso, que tem que mudar uma camada de regulamentação bem grande em cima disso. Mas no momento que as pessoas, elas de fato, tipo, elas são somente passageiras, e elas não é, tipo, de fato, condutor, motorista ali daquele item, então, no momento que os médicos entenderem que, tipo, putz, na verdade, ela só tá, tipo, pegando o resultado da IA, e, tipo, é isso que tá seguindo, ela, tipo, não é mais necessária. Naquele contexto, tá, os médicos são necessários em N outros contextos, não tô colocando de maneira nenhuma uma não necessidade, tá? Pelo amor de Deus. Mas quando, tipo, essa situação, ela acontecer, aí a indústria vai ser responsável. Aí, tipo, às vezes as pessoas falam assim, putz, isso é um absurdo e tal, não dá pra ser, gente, na verdade a indústria já é responsável por muitas coisas com respeito à tecnologia. Quando a gente toma um medicamento, tipo, cara, tem um processo de corresponsabilização, tipo, da indústria farmacêutica que está sendo feito, tipo, aquilo que se pega e como aquilo vai ser aplicado. Responsabilização e não responsabilização também para determinados itens. Só que agora é algo novo, então parece que, tipo, é um absurdo falar isso. Não, na verdade, tipo, não é, né? Tem uma atividade, tipo, putz, que vai ter um modelo ali que, tipo, a tarefa certa vai ser tão absurdo que, tipo, faz sentido se responsabilizar. E os ganhos podem ser absurdos. Eu acho que estamos muito perto disso ainda, tá? Mas também não muito perto hoje, muitas vezes a gente está falando, e aí de ferramentas, tá? Não de legislação. De ferramentas a gente está falando de coisa de alguns meses, né? Talvez anos, no máximo. Mas talvez a gente já consiga ter ferramentas que consigam atingir essa capacidade em um curto espaço de tempo, mas para acompanhar a lei, tipo, primeiro tem que acontecer, depois a gente faz a lei, né? A gente nunca faz a lei pensando no futuro. A gente sempre faz a lei pensando no que aconteceu, né? No passado. Então, que permita que a gente execute esse tipo de atividade. E eu só separei esse tema tipo, de proteção de dados, porque eu acho que realmente, tipo, cara, são duas discussões, e proteção de dados é mais uma questão assim, as pessoas seguem ou não seguem? Né? Ele é mais, tipo, absoluto, né? Tipo, e tem caminhos para isso, e tem caminhos, tipo, pô, aí você vai falar assim, ah, não, mas é, tem discussão de cobrança, tipo, coisa está acontecendo, tipo, os Estados Unidos, New York Times processando a OpenAI por utilização de notícias publicadas nos jornais, tipo, cara, anos e anos e anos atrás e não tinha o direito de uso daquela informação. Aí a gente vai em outra discussão, tipo, uso ou não uso direito, não direito de dados, porém, tipo, a discussão de proteção de dados ou titular daquelas informações, acho que é mais bem estabelecido.
É tipo quando você acessa um portal e dá um aceite em cookies, né? Ah, meu amigo. Aceite de termos de uso. Assim, eu já fiz essa pesquisa já, cara, e eu nunca encontrei uma pessoa que leu termos de uso no Netflix. E realmente é muito difícil. Também nunca vi ninguém nem me falar assim, ó, tá aqui dizendo que o que eu posso fazer e o que eu não posso. Tem Não, casos na eu já, internet. Tem casos eu na já, internet. eu já lancei muito app, viu, Eduardo? Aí se tu lança sem o termo de uso, aí o pessoal reclama, mas ninguém lê. Não, a merda. Pô, eu já lancei um app, cara. Eu já lancei app que meu, deu um problema e aí, tipo, na hora de carregar o banco de dados, ele carregava vazio. Rapaz, o que teve de reclamação. Aí depois a gente pegava, tipo, o histórico de uso, VWO da vida, ver, tipo, cara, o pessoal não passava do preâmbulo. De um lado, Radiocorp Soluções, mas não parava ali, tipo, e não continuava. Né? Normal. Vai ser bem isso, cara. Legal demais. Beleza, galera? Pessoal, obrigado pelo Maravilha, convite. gente. Maravilha, velho. Obrigada. No que eu puder ajudar vocês aí, contem comigo, seja, seja operacionalmente, seja como parceiro, seja como colega, trazer para discussão. Pô, acho que, como você disse, Vlad, acho que a gente tem uma outra responsabilidade, as pessoas têm a responsabilidade de procurar, mas a gente também, quando a gente sabe alguma coisinha, mesmo que, tipo, um pouquinho, a gente tem também a responsabilidade de, tipo, passar isso para frente, né? Eu acho que é uma responsabilidade universal do ser humano, que aí a gente incentiva também as pessoas a debater sobre o tema. Sei que a gente acabou pincelando um monte de coisa aqui, a gente não foi profundo em nada, mas eu achei que talvez fosse mais interessante a gente seguir nesse caminho. Sem dúvida. Bom, pessoal, e vai encerrar aqui então este evento, né? Lembrando que esse evento foi gravado e vai ser disponibilizado depois no YouTube da PUC Angels. Quem tiver interesse, se quiser visualizar depois na íntegra, tá? Bom, eu agradeço a todos. Tá vendo, ó? Organização de dados. Eu vou deixar gravado aqui, ó, que eu permito a disponibilização e veiculação dos dados com minha imagem e voz. Mas eu não assinei um termo de uso de geração de imagem e voz. Está gravado o que eu falei, então tá tudo certo. Mas aqui a pegada é o que você falou, é transmitir conhecimento. Eu tô só brincando, sabe? Sim, não, com certeza. Mas é bom porque muita gente leva ao pé da letra, né? Sim, sim, E sim. é importante frisar que a gente aqui eu costumo dizer que é uma distribuição de conhecimento, né? Fundamental. É fundamental não só para os termos de hoje em dia, mas quando a gente fala de inteligência artificial, que ainda é um assunto obscuro para muitas pessoas, né? Você até foi muito feliz porque eu também recebo muitos comentários assim, você trabalha com inteligência artificial? Eu mexo no chat GPT. Então, parece que simplesmente é só uma ferramenta que responde por tudo, né? E, na verdade, a gente sabe que não é isso. É apenas uma ferramenta de pesquisa, né? Que utiliza inteligência artificial para poder varrer a internet e trazer conteúdo, né? Uhum. Mas a gente sabe que é muito mais do que isso. Então, a gente está democratizando a informação, democratizando a inteligência artificial, democratizando informações de saúde, porque, embora seja um assunto que está no nosso cotidiano, tem muita gente que ainda não sabe o que significa um exame, um procedimento, um diagnóstico. Muitas pessoas têm dúvida ainda quando sai um resultado, né? Aí, eu não sei o que significa isso. Eu não tenho a mínima ideia por que saiu isso. E aí tem que ficar esperando, às vezes, a resposta do médico para poder definir o que é, o que não é.
fica naquela angústia e principalmente acaba fazendo uma besteira que é jogar o resultado e pesquisar no Google, né? Porque Aí todo mundo tem câncer. exatamente, cada caso é um caso, né? Não necessariamente um cenário negativo quer dizer que você está mal, né? Às vezes um cenário negativo pode não significar nada, né? Mas as pessoas ainda têm essa dificuldade. Ó, diante disso, eu novamente quero agradecer a todos aqui pela participação, agradecer você, Eduardo, pelo tempo aqui que compartilhou conosco e distribuiu conhecimento, a Lilian também, que está aqui conosco no nosso dia a dia. Então, muito obrigado pela participação de vocês e eu desejo aí uma boa noite para todos. Valeu. Obrigada, Então, gente, obrigada. Mas, ó, Boa noite. Excelente. Muitos parabéns pelo evento. Muito sucesso para nós. Muito bom, viu? Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau, pessoal.